Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho de produção rural, né? O conceito de produção rural dentro da legislação de previdenciária. Logicamente que nós vamos ter outros conceitos, por exemplo, o conceito do PIS e da COFINS, em termos de faturamento e apuração da base de cálculo, tem conceitos próprios da legislação que diferem um pouquinho dos conceitos de produção rural, como base, inclusive, para a incidência das contribuições previdenciárias. Vamos tratar aqui o conceito trazido pela Lei 8.212 e legislação correlata, né, tributação PJ, inclusive, e os normativos infralegais, como o Regulamento da Previdência, o Decreto 3.048 e a Instrução Normativa da Receita Federal 971 de 2009. Então, dentro desse conceito, nós vamos ver o que a legislação trata como produção rural, né? Então, produção rural representa os produtos de origem animal ou vegetal em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou de industrialização rudimentar, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por esses processos. Então, isso, né, a legislação trata como produto rural, produção rural, para fins de classificação, em vez de produto industrializado, quando ele é vendido, né? Então, quando eu vendo um produto rural, eu vendo a produção rural, é o produto de origem animal ou vegetal no seu estado natural, ou quando ele é submetido a um processo pequeno, menos complexo de industrialização, que não modifica a sua natureza, né? Então, processo de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim como a utilização, né, dos subprodutos e resíduos desses subprocessos, tá bom? O beneficiamento é a primeira modificação ou preparo dos produtos de origem animal ou vegetal, realizado diretamente pelo produtor rural pessoa física, né, desde que não tenha incidência de IPI. Então, nós temos a figura do beneficiamento na pessoa física. Esse beneficiamento da pessoa física não descaracteriza o produto para fins de incidência da contribuição previdenciária na produção rural, né? E aí nós temos aí lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem, lenhamento. São processos de beneficiamento que, para o produtor rural, ao fazer isso, ele não vira industrial, ele continua comercializando a produção rural. Por que eu estou falando produtor rural pessoa física? Porque nós vamos ver que o beneficiamento já no produtor rural pessoa jurídica, ele tem uma outra interpretação que modifica o enquadramento dele em relação a ser produtor rural pessoa jurídica ou agroindústria. Para o produtor rural pessoa física, não. Aí, né, imagens aí de processos de beneficiamento do processo de agricultura e pecuária, né, existente nas fazendas e tal, e que remetem aí a esse processo de beneficiamento. Então, a industrialização rudimentar difere um pouquinho, é um processo de transformação do produto realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica. Percebam que ele admite o beneficiamento para pessoa física, como produção rural. A industrialização rudimentar, ele admite para produtor rural pessoa física e pessoa jurídica. Então, esse processo ele altera um pouquinho as características originais do produto: pasteurização, resfriamento, fermentação, embalagem, carvejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação. Então, a indústria de café, né? A agroindústria de café, cristalização, fundição, dentre outros similares, tá bom? Então, o produtor rural, pessoa jurídica, pode praticar a industrialização rudimentar e o produto dessa industrialização rudimentar, final, comercializado, é tratado como produção rural. Isso é importante. Além disso, subprodutos e resíduos daqueles, né, que, em relação ao processo de beneficiamento ou industrialização rudimentar, farelo, casca, palha, pelo, caroço, entre outros produtos aí que são resíduos ou subprodutos do processo de industrialização rudimentar ou beneficiamento. Tá certo? A imagem é boa, sempre ilustra um pouquinho do que a gente está falando, né? Então, vamos lá.
Agora, o conceito de produto industrializado, né? O produto industrializado, ele é diferente. Ele já é a venda, já sujeito à tributação do IPI, né? Considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido, né, à operação que lhe modifique a natureza ou finalidade ou aperfeiçoamento para o consumo, como, por exemplo, aqui exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários importem na obtenção de espécie nova. Aí é um critério bem técnico, né? Então, eu tô transformando mesmo a espécie do produto originalmente obtido. Aqui importa é alterar a apresentação do produto pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria, acondicionamento ou reacondicionamento. Tá? Então, uma embalagem característica que traz outros critérios, como o marketing da marca, né? Outras questões aí que não só o acondicionamento ou reacondicionamento, é considerado industrializado o produto. Também é considerado industrializado o produto aqui, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para a utilização, chamado de renovação ou recondicionamento. Tá? Aqui em embalagem, logicamente, se você tiver uma marca ali na embalagem mais rudimentar ali, porque só faz o acondicionamento da mercadoria, ninguém não trata-se de industrialização só porque tem isso, né? É mais aquela embalagem mesmo que ela tem até ela faz parte do próprio produto, da própria estrutura do produto, tá bom? Então na hora tem que fazer sempre uma avaliação para identificar isso aí, tá bom? Então esses são os critérios de industrialização de produto e que é fundamental para definir o enquadramento da empresa rural como agroindústria ou produtor rural pessoa jurídica. E esse enquadramento hoje ele tem uma consequência, né, na apuração da tributação previdenciária muito forte, porque ele varia da alíquota, né? Ele faz a variação da alíquota. O produtor rural, pessoa jurídica, ele tem uma alíquota diferente da agroindústria, a alíquota dele é de 1,7, mais 0,1 de SAT, sobre a comercialização da produção rural, e tem a possibilidade de optar pela tributação das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento. Então, em janeiro, ele lá no E-Social preenche o campo 21 lá do cadastro do empregador da social e diz qual é a opção dele em relação a isso. E aí ele vai passar a tributar não mais pela comercialização da produção rural, mas pela folha de pagamento. Quem pode fazer essa opção é o produtor rural pessoa jurídica. A agroindústria ela tem uma alíquota diferente, 2,5 mais 0,1 de SAT, sobre a comercialização da produção rural e não pode optar pela tributação das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento. Então, a importância desse correto enquadramento, inclusive, hoje, porque ele tem um impacto na tributação. E toda vez que isso acontece, normalmente costuma acontecer uma tentativa de um planejamento tributário tendendo ao produtor rural tentar fazer um enquadramento na alíquota mais baixa. Mas tem que ter muito cuidado, porque nós vimos ali qual é o critério de industrialização ou não, e isso numa fiscalização, se é verificado, a empresa é autuada, é feita a correção da alíquota, é lançada a multa de ofício. Então, assim, olhar para a legislação, ver como ela trata a pessoa, produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, o enquadramento adequado nessas características, e aí é respeitar o que está definido da norma e oferecer as bases de tributação adequadamente. Bom, produtor rural, pessoa jurídica, quem é ele? Ele é aquele empregador rural que, constituído sob a forma de firma individual ou empresário individual, EIRELI, né? Ou sociedade empresária, logicamente pode ser uma sociedade, tem como fim apenas a atividade da produção rural. Então, nós vimos ali, para a pessoa jurídica, a venda do produto original, né?
ou a venda do produto com industrialização rudimentar. Esse é o conceito do produtor rural pessoa jurídica. Ele não pode, inclusive, exercer nenhuma outra atividade dentro desse empreendimento, tá certo? É apenas atividade rural. Não se considera atividade de industrialização para efeito de enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria. Então, vamos lá. As atividades de beneficiamento, mas desde que não constitua parte da atividade econômica principal ou fase do processo produtivo, o que é muito difícil acontecer, né? Porque quando você faz um beneficiamento, você atua ou em fase do seu processo produtivo ou até pela própria atividade econômica principal, você beneficia o seu produto para prepará-lo para a venda daquela maneira. Então, na maioria das vezes, o beneficiamento feito pela pessoa jurídica constitui parte da atividade econômica principal ou fase do seu processo produtivo. Quando isso acontece, ele não é mais produtor rural pessoa jurídica, ele precisa se enquadrar como agroindústria. E a industrialização rudimentar. A industrialização rudimentar, aqueles processos todos que foram definidos para a industrialização rudimentar, permite o enquadramento do produtor rural como pessoa jurídica, porque o produto final da industrialização rudimentar ainda é considerado produção rural e não produto industrializado, na PJ. As atividades de industrialização realizadas pelo produtor rural pessoa jurídica, sem departamentalização ou divisões setoriais que separem a atividade rural da industrial, porque se isso acontecer, também é considerado agroindústria. Se houver divisão de setores, né, ou departamentos da atividade rural e industrial muito bem definidas, está caracterizada ali, mesmo na industrialização rudimentar, a atividade como agroindústria. Por quê? Porque existe uma organização administrativa para trabalhar essas segmentações de atividade econômica. Bom, agroindústria, qual é o conceito da legislação? É a pessoa jurídica cuja atividade econômica de industrialização da produção própria ou de produção própria e de adquirida de terceiros. Então, tem sempre que ter produção própria, né? Seja ela só própria, ou seja ela própria e adquirida de terceiros. Quando só tem produção adquirida de terceiros, nós não estamos falando de agroindústria, nós estamos falando de indústria, pura e simplesmente. A agroindústria ela tem que industrializar a sua produção. Esse é que é o conceito da criação dessa figura chamada agroindústria. Então, é o produtor rural, pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja a industrialização da produção própria ou da produção própria e da adquirida de terceiros. Desenvolve duas ou mais atividades em um mesmo empreendimento econômico, com departamentos, divisões, setores rural e industrial distintos, por exemplo. Cana-de-açúcar, pecuária de corte, laticínios, grãos, e aí por aí vai, né? Definindo muito claramente dentro da sua estrutura cada setor como centro de custo, né? Não obrigatoriamente como centro de custo, mas normalmente, usualmente, é tratado como centro de custo. Considera-se agroindustrial, e agora vamos entender, vamos abrir um pouquinho, né, esses conceitos, tem alguns conceitos específicos. Considera agroindustrial o produtor rural pessoa jurídica que mantém abatedouro de animais de produção própria ou de produção própria de adquirida de terceiros. Então, se tem abatedouro, seja de bovinos, de aves, de suínos, né, tem abatedouro, é agroindustrial, vai tributar como agroindústria no enquadramento lá na alíquota de 2,5 e não pode optar pela tributação pela folha de pagamento. Aí eu vou trazer alguns casos, tá, que já são interpretações dessa legislação em relação a casos concretos. São soluções de consulta da Receita, né? Essa é a solução de consulta RFB 10, de 3 de janeiro de 2019. Produção de aves e ovos, comercialização sobre a receita bruta, produção de ração. Então, qual foi a pergunta, né? Pergunta, olha, eu produzo ração, essa ração é utilizada, inclusive, na minha própria produção de aves, e eu vendo essas aves. E aves de um dia, né, e ovos.
O produtor rural, pessoa jurídica, que exerce atividade rural de produção de aves de um dia e ovos, assim como a fabricação de ração animal para consumo interno, produzida a partir de grãos do cultivo próprio, então ele produz a sua própria ração, mas aí o excedente ele comercializa. Então a situação aqui foi essa, tá? Ele produz a sua ração e quando da comercialização desta ração, mesmo que em parte, enquadra-se como agroindústria. Por quê? Porque a ração é um processo de beneficiamento. Tá? Então ele vende um produto rural beneficiado. E aí, mesmo que a ave seja um produto de origem, quando ele vende esse excedente de ração, ele se enquadra como agroindústria para todas as atividades, seja a venda da ave de um dia e ovos, seja em relação à venda da ração, mesmo que seja parte excedente não consumida pela sua criação. Tá? Bom, com exceção das agroindústrias, é vedada às empresas compreendidas no seu todo, né, o empreendimento como um todo, matrizes filiais, integrada por todos os estabelecimentos com CNPJ, o exercício de outra atividade econômica além da atividade rural. Então, essa prerrogativa de recolhimento da contribuição patronal ao seu cargo referente aos empregados da área rural, tomando como base o valor da comercialização da produção rural, é especificamente para o produtor rural, pessoa jurídica, né, que exerce exclusivamente essa atividade rural. Se ele exerce outra atividade econômica e não se enquadra como agroindústria, ele deixa de ser agroindústria, ele não vai ser agroindústria para tributar e deixa de ser produtor rural, pessoa jurídica, tributando tudo pela folha de pagamento. Tá? Então, o que o regulamento da Previdência diz? Dispõe que a pessoa jurídica que, além de explorar outra atividade econômica autônoma no mesmo estabelecimento ou em estabelecimento distinto, independente de qual seja a atividade preponderante, contribui com base nas folhas de pagamento dos segurados a seu serviço. Então, vamos lá. Eu tenho um produtor rural, pessoa jurídica, ele tem uma produção rural, ele vende aquela produção, a receita dele é 90% da receita dele, mas 10% ele começou a fazer transporte. Transporte é uma atividade totalmente autônoma, independente da atividade de produção rural dele. E aí, ao fazer isso, ele se desenquadrou da condição de produtor rural, pessoa jurídica, mas não é agroindústria, porque ele não está industrializando a produção rural dele, ele está fazendo uma outra atividade econômica autônoma. E aí ele perde aqui, então, o que seria, né, a prerrogativa de tributar pela comercialização da produção rural, se for desejo dele, né? Porque hoje ele já pode optar, ele faz uma análise econômica de vantajosidade do qual é a melhor forma de tributação, pelo menos deveria ser assim. Em janeiro, olhando para o ano inteiro, em janeiro ele olha, faz as suas estimativas e verifica qual é a melhor forma dele tributar a partir daquele ano, e ele escolhe pela folha ou pela comercialização. Agora, se ele preferir pela comercialização e tiver nessa situação, ele perde o direito de tributar pela comercialização da produção rural. Tá? Mais um caso aqui para a gente detalhar bem essa questão do enquadramento da agroindústria é muito importante agora, em função da opção pela folha de pagamento, né, de poder optar, a agroindústria não pode optar, só o produtor rural, pessoa jurídica, e do diferencial de alíquota. Então, vamos lá. A partir de setembro de 2010, houve uma alteração legislativa, né? Então, considera-se industrialização para fins de enquadramento do produtor rural, pessoa jurídica, como agroindústria, a atividade de beneficiamento feita na PJ. Tá? Quando ela constituir parte da atividade econômica principal ou fase do processo produtivo, que é a maioria das situações. Né? Então, é o que diz a solução de consulta 34 da COSIT, da Receita Federal, 2016. A industrialização, para fins de enquadramento do produtor rural, pessoa jurídica como agroindústria, é atividade de beneficiamento, quando constituir parte da atividade econômica principal ou fase do processo produtivo e concorrer nessa condição em regime de conexão funcional para a consecução do objetivo da sociedade. Né? Então, ela está ligada, né? Ela não é uma atividade econômica autônoma, ela está ligada, ela está conectada funcionalmente para o resultado daquela industrialização, ok? Daquela modificação da produção rural para a comercialização. Vamos pegar um caso aqui, que eu acho que eu trouxe um caso concreto.
Assim, para o enquadramento como agroindústria, basta que o produtor rural, pessoa física ou jurídica, pratique o beneficiamento. Pessoa física ou jurídica pratique o beneficiamento, conceituado como a primeira modificação ou preparo dos produtos de origem animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural quando constituir parte da atividade econômica, e está repetindo, né? O que foi falado. Isso está na decisão. E aí o exemplo dessa decisão, uma decisão do CARF, de um julgamento em que uma empresa foi autuada, foi considerada agroindústria, a empresa foi se defender, dizendo, olha, eu só pego a minha ração e produzo, eu pego meus grãos, produzo a minha ração para dar de comer para minhas galinhas. Vamos falar assim, né? Dar de comer para minhas galinhas. Só isso, eu não posso ser considerado agroindústria por causa disso. E a decisão do julgamento, não estamos falando aqui se a legislação está justa, se não está. Essa é a legislação que precisa ser observada, né? Pode ser que sempre há necessidade, os segmentos, é legítimo, estamos vendo uma democracia, se por um acaso o segmento considera uma tributação injusta, tem condições de fazer o processo legislativo, né? de influenciar o processo legislativo dentro dos modelos democráticos existentes. Agora, a norma interpretada hoje dessa forma, e, logicamente, procurar o judiciário também, faz parte do direito à prevenção à justiça, à prevenção ao judiciário, mas a interpretação da Fazenda Nacional, inclusive no Tribunal Administrativo, que é o CARF, é de que esse trabalho de beneficiar a ração para dar de comer faz parte de um processo de beneficiamento que é realizado pelo produtor rural, né? E ele concorre em conexão funcional para a consecução do objeto da sociedade, porque ele faz parte do processo produtivo. O beneficiamento do milho para a produção de ração possui conexão com o resultado final de engorda das aves, fazendo parte do processo produtivo para a consecução do objetivo final da empresa, que é a comercialização das aves com o maior tamanho e peso possível, maximizando a rentabilidade da atividade comercial. Esse foi o entendimento e essa foi a decisão que foi trazida, mantendo o enquadramento desta empresa como agroindústria. Nós não falamos empresa aqui porque não tem necessidade, né? Destarte recorrente deve ser enquadrada como agroindústria de agricultura e, mesmo sem o abate de aves, né? Então, mesmo que não haja o abate de aves, está correto o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, porque aqui ainda tem uma situação em que, nesse caso, sendo agroindústria de avicultura, e aí as outras são carcinicultura, piscicultura e suinocultura, essas agroindústrias, especificamente, não recolhem sobre a comercialização da produção rural. Elas, obrigatoriamente, elas não podem optar, elas somente recolhem pela folha de pagamento. Então, neste caso, a autuação foi tributando, enquadrando ela como agroindústria de avicultura, então fez a tributação da empresa com base na sua folha de pagamento em observância da legislação. Tá? Bom, falta de segregação, né? Para o enquadramento na condição de agroindústria, faz-se necessária a comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica, cuja atividade econômica é a industrialização de produção rural própria ou produção própria adquirida de terceiros, além de desenvolver duas ou mais atividades em um mesmo empreendimento econômico com departamentos, divisões, setores bem definidos, né, dentro da estrutura administrativa da pessoa jurídica. Não se considera agroindústria a empresa que industrializa parcela ínfima da produção própria, comparada com a adquirida de terceiros, e deixa de desenvolver as duas atividades com departamentos, divisões dos setores rurais. Então, aqui é o seguinte, a empresa tributava como se a agroindústria fosse, só que o que ela tinha de contribuição própria, de produção própria, era parcela ínfima, acho que era menos de 1% do total da sua comercialização. Ok? Nessa condição, o caso concreto considerou o seguinte, considerando que o percentual de matéria-prima rural própria consumida na empresa era de 0,06%, ou seja, a empresa comercializou, do que ela comercializou, 99,94% ela adquiriu de terceiros.
de matéria-prima consumida no seu processo industrial. Considerando que essa empresa não possuía, no período fiscalizado, nenhum departamento ou setor ligado a atividades primárias, nem mesmo qualquer distinção entre custos de atividades rurais e industriais nesse período, desatendendo assim ao requisito objetivo previsto na legislação tributária, que é a departamentalização. Considerando que a empresa não apresentou nenhuma GFIP de acordo com o FPAS voltado à questão de empregados no setor rural, só apresentou GFIP no FPS 833 relativo ao setor industrial, então ela não tinha empregado nenhum no setor rural, nas GFIPs dela. Considerando que ela não possuía, no período fiscalizado, nenhum trabalhador ligado à atividade primária que ela trazia, né? A auditoria concluiu que a empresa não se enquadra na situação de agroindústria prevista no artigo 28A, e a decisão do CARF, isso aqui é a leitura do relatório, do voto do CARF, né, do acórdão publicado, em que não estão falando de informação sigilosa, essa informação está publicada, é uma decisão do CARF, e aqui o CARF concordou com esse enquadramento que a empresa não se tratava de auditoria, de uma agroindústria, ela era uma indústria, simplesmente. Então, é o que traz aqui um pouquinho essa visão, né? Refere-se que o mesmo artigo 1º da Lei 10.256 de 2001 não tem estipulado nenhum limite mínimo de produção rural própria a ser empregado no processo industrial. Então, aqui está buscando o espírito da lei, tá? Na interpretação. Comparativamente ao total industrializado, há um limite mínimo aceitável, sob pena de ser estendido indevidamente o benefício de uma tributação privilegiada a pessoas que não geram empregos no setor primário, que é a produção rural, e se aproveitam de uma brecha legal para tentar usufruir benefícios tributários aos quais, de fato, não fazem jus, contrariando os princípios da razoabilidade e da isonomia, né? Entender que uma empresa que não produz substancialmente nada de sua matéria-prima, que tem apenas 1% de sua folha de pagamento empregada no setor rural, é uma agroindústria, seria tratar igualmente quem se encontra em situação desigual. A simples aquisição de floresta formada, em vias de alcançar já, né, os produtos, né, ou mesmo a aquisição de árvores em pé, não tem o condão de se transformar em produção rural, pelo simples fato de serem inexistentes os tratos culturais e a formação do custo histórico de produção. A produção rural é aquela que, de fato, foi cultivada e transformada da semente ou muda à árvore. Qualquer tentativa de criar produção rural através de contratos de compra e venda ou da aquisição de direitos de extração corresponderia à apropriação indevida dos fatores de produção que, na realidade, foram aplicados pelos reais e efetivos produtores rurais, né? Então, estaria beneficiando de uma forma de tributação que foi feita para incentivar, fomentar a força de trabalho rural desse produtor rural, que ele não tivesse sobre a sua folha de pagamento os ônus e que ele pudesse ter, então, uma contratação adequada para o exercício e fixação da mão de obra no campo. E aí eu estendo para outra pessoa que não fomenta isso, que não pratica esse espírito da lei. É esse que foi o resultado da decisão, tá? Então, tal previsão demonstra com clareza o objetivo almejado pela norma, ou seja, favorecer o produtor rural que efetivamente se dedique a industrializar a sua própria produção, podendo ainda somar a esta a de terceiros, outros produtores rurais. Nesse sentido, a legislação busca incentivar o produtor rural que busque e efetivamente realize o beneficiamento da sua produção e, eventualmente, de terceiros, agregando-lhe valor comercial. Okay? Quando a legislação previdenciária refere-se à pessoa jurídica, ela não está falando isso em relação a estabelecimentos autônomos individualmente, mas do empreendimento econômico como um todo, né? É o que diz a NRFB. O que é uma atividade econômica autônoma? Atividade econômica autônoma é aquela que não constitui parte da atividade econômica mais abrangente ou fase do processo produtivo mais complexo, e que seja exercida mediante uma estrutura operacional definida em um ou mais estabelecimentos. Isso aqui é o conceito de uma atividade econômica autônoma para fins agroindustriais. As cooperativas agroindustriais são formadas por agroindústrias, ou seja, elas vão ter esse tratamento das agroindústrias,
Produtores rurais, pessoas jurídicas cuja atividade econômica seja a industrialização de produção rural própria e adquirida de terceiros. Bom, pessoal, esse foi aí a nossa aula online que tratou do enquadramento da agroindústria, tão vital nesse momento, porque não podemos confundir, né, o enquadramento com a pessoa, o produtor rural, pessoa jurídica, que tem uma tributação diferente, que tem uma opção por tributar pela folha de pagamento, e a agroindústria não. Agora, esses critérios são muito bem definidos na legislação, e se o produtor rural, né, fizer um enquadramento inadequado, ele pode sofrer as sanções e as penalidades decorrentes aí do enquadramento incorreto. Tá bom? Espero ter ajudado a vocês a fazer esse enquadramento bacana, por conta própria, e evitar qualquer passivo fiscal para a empresa, que esse é o objetivo da nossa orientação. Aquele abraço e até a próxima aula.